Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um P2Cast, o podcast oficial do Portal do Especialista. E hoje eu estou aqui com a doutora Luciana Peruso. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Alan. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Doutora, vou passar um pouquinho do teu currículo antes da gente ir para as nossas conversas, uma conversa rápida, leve. E o principal aqui eu quero falar sobre a rinoplastia, né? Eu sei que a otorrinolaringologia é muito ampla, tem várias áreas de atuação, mas nosso foco vai ser essa cirurgia de nariz. Médica na Clínica Inspirar, sua clínica, otorrinolaringologista, mãe, esposa, e com ênfase principalmente na área de rinoplastia e plásticas faciais. Antes da gente dar início, falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria entender por que dentro da otorrino você escolheu a rinoplastia. Por que você não foi para outras áreas? Tem cuidados com criança, enfim, por que você foi para essa área? A otorrinolaringologia é uma especialidade muito ampla mesmo, né? Então, realmente, dá para você se especializar em crianças, em tonturas, em doenças do nariz, da garganta. E além de eu ter me apaixonado pela cirurgia de rinoplastia, as coisas me levaram a fazer também, né? Então, foi um pouco de destino. Primeiro porque eu fiz a residência, então, na Universidade de Londrina, e na otorrino a gente tem um pouquinho de cada coisa, né? Como é uma especialidade muito ampla, e não tinha muito da plástica facial lá. Só que no ano que eu entrei, uma das professoras estava de licença maternidade, e o foco dela era mais ouvido, né? Doenças do ouvido. E aí ela foi substituída por um otorrino que trabalhava mais com plástica facial. Então ali que foi o meu primeiro contato. E eu achei muito legal, né, a cirurgia de rinoplastia, as plásticas faciais. Então é uma cirurgia assim muito intrigante, né, muito complexa. E aí então eu tinha essa opção de fazer o fellow, né, em plástica facial. Só que era algo muito concorrido. Então muitos otorrinos querem fazer a plástica facial, e se você não está dentro de um serviço que oferece o fellow, é muito difícil, porque geralmente eles acabam escolhendo os próprios ex-residentes, né, para ser. E aí eu acabei me mudando para Brasília para trabalhar, porque o meu marido, né, que era meu namorado na época, ele estava morando lá, e durante a residência eu tinha ido fazer um estágio lá, né, então você pode ficar fora um tempo durante a residência para ir conhecer outro serviço. Então eu tinha ido para Brasília, então eu acabei conhecendo bastante o pessoal ali da UNB, da Universidade de Brasília, e até uns professores lá acabaram me dando oportunidade de trabalho, né? Então eu passei a trabalhar como otorrino lá em Brasília. E também, daí nesse ano, surgiu o fellow de plástica facial lá em Brasília. Mas ele foi para um residente que queria fazer, né? Eles estruturaram tudo, porque tinha bastante otorrinos lá que trabalhavam com plástica facial, e aí eles estruturaram para ele poder fazer. Mas no outro ano, né, que seria um novo residente para fazer a plástica facial, não tinha nenhum interessado ali da UNB. E aí, como eu estava muito ali entre eles, acabou sobrando para eu fazer. Então era algo que eu já queria, mas que eu tinha até meio que abandonado, porque eu achei que não ia dar certo, e no fim deu super certo, até acabei fazendo um mestrado. Então nessa parte também da plástica facial, assim, era um mestrado de ciências médicas, mas que a tese do meu mestrado foi sobre avaliação do olfato, né, em pacientes que faziam a rinoplastia. Então acabou que o destino, né, contribuiu para eu me especializar nessa área. Pô, que legal. Eu já conheço você, acho que há uns 7 anos, 7 anos. Por aí, 7 né? anos. Eu não sabia dessa história. Eu sabia assim, da tua formação Eu sabia da tua formação... Eu vou até passar teu currículo agora, depois dessa explicação que a gente deu. Mas eu não sabia dessa história. E é curioso isso, né? Porque se não tivesse acontecido esses poréns no meio do caminho, talvez você não ia estar nessa área. Você ia estar fazendo outra justamente, coisa. Né? Acabou que, até por eu ter ido para Brasília por causa do meu marido, acabou dando certo, né? Que legal. De fazer. Só para eu voltando, então, que eu acho até interessante a gente falar sobre isso. A doutora Luciana, graduada pela UFSC, isso aqui eu acho incrível, tá? Uma das coisas que a gente até fala muito dentro do portal do especialista é sobre, primeiro que é um portal do especialista, então isso já traz muito. Segundo, essa parte que a gente olha para o currículo do médico, porque em tempos onde a gente acabou de ver
um ENAD com uma nota... É o ENAD, né? Que recentemente até falamos sobre isso. Com uma nota que não foi legal, traduz muito sobre a importância das boas faculdades, a importância... Claro, do aluno isso é muito importante. Né? Faz toda a diferença. A gente já recebeu aqui médicos que têm formação em outras faculdades que não são tão tradicionais, mas são exímios, porque, óbvio, está sempre na mão do médico. Mas as boas faculdades, né, as boas casas aí que vocês passam durante a graduação, durante a residência, pós-fellow, mestrado, doutorado, faz muita diferença também. E você tem esse currículo que a gente precisa enfatizar. Graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência em otorrino pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, fellow em plástica facial, que foi o que você comentou, pela Universidade de Brasília, a UNB. A UNB é reconhecida mundialmente, então no Brasil é uma faculdade extremamente complicada e complexa de você entrar, é muito concorrida. Eu imagino quanto deve ser concorrido quando você tem uma vaga ainda para o fellow, ou enfim. Mestrado em ciências médicas na UNB também. Eu não sabia que você tinha essa ênfase dentro da rinoplastia, da otorrino, eu achei que era um pouco mais ampla. E isso, eu imagino que isso também tenha certa... isso auxiliou para você vir depois como professora, né? Que a gente estava até comentando que foi professora com certeza. da Federal. O mestrado fez toda a diferença, né? Então eu fiquei por 6 anos, né, como professora ali da UFPR aqui de Toledo, da Federal do Paraná. E por motivos pessoais eu acabei, né, me desvinculando, mas foi uma experiência excelente. E com certeza o mestrado ali em Brasília contribuiu muito para que desse certo. Que legal. Em tempos que a gente fala, muita gente falando sobre não precisa de faculdade, não precisa de residência, não precisa daquilo. A gente sabe que faz diferença. Com certeza. Isso é importante. Vai muito da universidade e do aluno também, né? Então tem que ter as duas coisas. Acho que a diferença é que na pública acaba filtrando já pessoas que gostam de estudar muito, porque para ter passado no vestibular, que a gente sabe que é muito concorrido, né, o de medicina, então são pessoas que já têm o hábito de estudar. Eu acho que daí você já filtra o aluno, né? Sim. Além de que são universidades mais tradicionais, mais antigas, né, que tem esse peso também. Não, faz muita diferença. Antes da gente continuar, para a gente nossa segunda pergunta e saber um pouquinho mais sobre a rinoplastia, eu quero agradecer quem é parceiro nosso aqui hoje no nosso podcast, no P2Cast, que é a Diagnose aqui em Toledo, né? O Centro Diagnóstico por Imagem, que une altíssima tecnologia. Eu vi recente agora, inclusive, estão com imagens auxiliadas, né? Um auxílio ali para os radiologistas, para os técnicos que fazem através da inteligência artificial. E para nós é uma honra ter vocês aqui hoje como grande patrocinador, como grande parceiro. O diagnóstico por imagem, a gente sabe que tem um cuidado especial, né? Além de precisar além de ter a precisão ali para o tratamento, a segurança antes de qualquer procedimento e também o acompanhamento do médico, aquela coisa humana durante o procedimento que para o paciente acaba sendo um momento um pouco mais delicado. E a gente sabe que todos esses fatores fazem a diferença e são importantes para o nosso parceiro aqui hoje, que é a Diagnose Toledo. A gente queria agradecer toda a equipe da Diagnose. Obrigado, pessoal. Continuando, doutora Luciana, você atende assim, muitos pacientes que chegam com uma imagem do nariz que eles querem, né? Principalmente falando em era das redes sociais, a pessoa vai lá, olha o nariz da Virgínia, olha o nariz de uma famosa e fala, eu quero esse nariz, é isso aqui que eu quero. Ou, enfim, como é que você lida com essa expectativa do paciente em relação ao nariz que ele quer e o que você vai fazer? Como que é isso? Então, eu até acho legal o paciente me trazer referências mesmo, de narizes que ele acha bonito. Por quê? Para eu tentar entender o estilo do nariz que a pessoa gosta. Mas aí a gente, claro, vai deixar muito claro desde a primeira consulta que não é possível um nariz igual, né? A sua face é diferente, a sua estrutura óssea ali da face para comportar aquele nariz é totalmente diferente. Então, se ela me traz um nariz que é muito próximo da face dela, ou que dá para fazer algo parecido, a gente vai analisar na primeira consulta. Mas às vezes ela traz algo que não encaixa no rosto dela, né? Que não tem nada a ver. Então, daí isso tudo é explicado para o paciente. Mas eu mesmo peço para trazer algumas referências para a gente ter ideia de estilo. Por exemplo, se gosta de um nariz mais reto, mais natural, mais curvado, mais empinado, enfim. Essas minúcias assim a gente consegue entender melhor. O paciente consegue saber como vai ficar? Eu lembro que você comentou alguma coisa sobre isso. Sim, eu faço a simulação,
né? Então, daí na simulação a gente já tem uma ideia, porque às vezes o paciente fala, eu quero um nariz pequeno, mas o pequeno para mim é diferente do pequeno para ele, né? Então é mais para alinhar uma expectativa, né? O nariz ele fica próximo à simulação, não fica exatamente igual, mas é mais até para eu ter um planejamento da cirurgia, do quanto que eu preciso retirar, o quanto que eu preciso rodar, que é de empinar o nariz, né? E também para o paciente ter uma expectativa, então ele vai ver ali mais ou menos como é que vai ficar o nariz dele e que a face dele vai continuar a mesma, porque às vezes ele tem uma ideia de que vai mudar o nariz e vai mudar completamente a face. Sim, o nariz ele tem um aspecto central na face que muitas vezes muda a fisionomia, né? Mas vai continuar sendo ele. Então às vezes ele cria essa ideia, vou ter um nariz da Virgínia e vou ficar parecida com a Virgínia? Não vai. Que legal. Você comentou, por exemplo, dessas questões do nariz. Existem parâmetros de proporção básicos, assim, que você, em geral, se a pessoa chega sem nenhuma referência, sim, e você bate o olho, existem parâmetros que você já sabe que vai ficar mais bonito? Sim, às vezes ela fala, não, eu deixo nas suas mãos, doutor, eu faço o que você achar melhor para mim. E com certeza tem parâmetros, né? Então tem até na literatura os parâmetros, as medidas que são ideais, mas isso vai depender muito da face do paciente também, né? Pra gente ver o que combina, o que encaixa, o que a respiração permite ali também, né? Entendi. Tem esses outros poréns. Tem. E até onde que vai essa questão, por exemplo, funcional e estética do nariz? Você já recebeu algum paciente ou que chegou a fazer uma rinoplastia e a função estava totalmente... A pessoa que fez esqueceu da função e talvez foi até uma orientação do paciente, assim, não, quero isso. E pode acabar atrapalhando a função de respirar, de ter problemas respiratórios, enfim, não sei. Sim, com certeza. Isso acontecia até mais antigamente, ainda acontece, né? Mas isso, a função vem em primeiro lugar, né? Antes da estética vem a função. Então isso a gente tem que priorizar. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem um desvio de septo que nem é tão grande assim, mas que depois que fez a rinoplastia, daí esse desvio passa a incomodar, passa a atrapalhar. A cirurgia mudou a estrutura do nariz e às vezes esse desvio vai começar a atrapalhar agora. Então a gente tem que já tratar ele na cirurgia também. Também existem casos que o paciente não respira bem por causa do formato do nariz, né? Então, são as insuficiências de válvula nasal, né? Que tem a interna e a externa. Então, às vezes, no formato do nariz, tem um colapso aqui ao inspirar. Isso a gente também tem que preservar e até melhorar na rinoplastia. Também, por exemplo, ele quer afinar aqui, às vezes precisa fazer a lectomia, diminuir as asas. Mas tem um limite também, não dá para eu fechar a narina dele, né? Eu tenho que deixar até um padrão ali que ele consiga respirar bem. Entendi. Se fechar demais, ele pode ter problema respiratório. Isso. E aí a beleza não compensa. Com certeza. E geralmente a estética ela anda junto com a funcionalidade. Então um nariz bonito, um nariz com as cartilagens bem posicionadas, é um nariz que respira bem. Entendi. Né? Não é regra, mas a gente vê muito isso simultaneamente. Então da função andar junto com a beleza. Que legal. Importante. Doutora, e passando para um outro ponto agora, devem ter, não sei, centenas de otorrinos do Brasil que fazem a rinoplastia, né? Sim. Eu imagino que não é um procedimento padronizado. Vocês vêm de escolas diferentes, igual você comentou que veio de Brasília, deve ter alguém, sei lá, que se forma na USP, devem ter outros locais, outras escolas pelo Brasil que formam também otorrinos, que têm a residência, que formem aqueles que ainda são voltados para a plástica facial, para a face. Nesse sentido, eu vi que a gente sempre dá uma olhadinha em relação à rede social, aquilo que você aborda. Quando você fala na rinoplastia de forma personalizada, basicamente o que isso significa? Qual que é a ideia da rinoplastia personalizada? Acho que a primeira coisa é manter um resultado mais natural, para não ficar aquela cara de que fez cirurgia plástica, de você olhar e ter certeza que a pessoa fez a rinoplastia. Eu prezo, né, pela naturalidade, até é algo que agora em 2026 está se prezando muito em cirurgia plástica, né, a naturalidade. E eu digo assim para o paciente, não tem como fazer um transplante de nariz, então é o seu nariz melhorado. Então, assim, o que me incomoda é o quê? Então, a gente vai pontuar o que te incomoda. É a giba,
é ele ser muito largo, é ele ter a ponta caída, a ponta bulbosa. Então vai ser ainda o seu nariz, só que a gente vai alterar todos esses fatores que te incomodam para ficar o melhor resultado possível. Entendi. Então ele vai ser personalizado para você e até encaixando no seu rosto, né, na sua harmonia facial. Quer dizer, um nariz padrão, então, não existe. Não existe o nariz padrão. Não existe, assim, eu não faço por molde, por tentar copiar, por exemplo, você perguntou as medidas, né? Tem medidas ideais, a gente tenta seguir mais ou menos isso, mas tem que encaixar naquela face, né? Não tem como fazer o mesmo nariz para todas as pessoas, até porque não fica bonito, fica artificial. Eu lembro que você comentou uma vez comigo sobre a questão da pele também, ser mais grossa ou ser mais fina. A pele... Você fez aquela, acho que uma alusão ao... como se lençol e o edredom. Lençol. Sim, a pele faz toda a diferença também. Então é bom o paciente já fazer a rinoplastia com a pele tratada, com a pele o melhor possível. Porque se for uma pele muito grossa, uma pele que não está bem tratada, com muita acne, né? O resultado, a gente vai conseguir mexer na parte estrutural, então, na arquitetura do nariz, então, abaixo da pele, né? Então, a gente vai fazer uma nova estrutura, um novo esqueleto ali para o nariz. E a pele, ela vai voltar para o lugar, não tem como tirar a pele. Se a pele estiver boa, estiver bem tratada, o resultado vai ser melhor. E aí a questão da pele fina e da pele grossa, vou explicar de forma mais simples, que é a comparação com o lençol e com o edredom, seria o seguinte: se você se cobre com lençol, você vê tudo que está por baixo, né? Você vê quase tudo com perfeição, que seria a pele fina. E é bom por quê? Porque a gente consegue definir melhor o nariz, então pode ficar com uma ponta mais fina, tudo que a gente fez abaixo vai aparecer. Porém, tem uma coisa ruim da pele fina, que seria algum erro de cicatrização, alguma irregularidade que não foi possível corrigir, ou cicatrizou com fibrose, né? Então a pele fina ela vai transparecer isso. Já a pele grossa é o contrário, se eu tiver algum pequeno defeito abaixo, né, da estrutura, geralmente não aparece, mas eu não vou conseguir uma ponta muito refinada, porque seria como se cobrir com o edredom. Então, eu não vejo muito bem o que foi feito abaixo, a estrutura, né? Entendi. Então, quem tem pele grossa não pode esperar um nariz com resultado, com uma ponta muito fina. É igual, por exemplo, a gente vê muito aquele narizinho, que a gente vê um narizinho de Barbie, né? Ele vai e faz aquela pontinha, né? Algumas rinoplastias. Mas igual você comentou, ele tem muita relação com o paciente também, com a pele. E também é questão de, até um pouco de moda, sabia? Então, assim, aquele nariz de Barbie já foi desejado, acho que há alguns anos atrás, agora menos, mas tá voltando também, né? Aquele nariz bem encurvado, então tem algumas pessoas que pedem. Mas ele já teve seu auge, então é igual moda, né? Vai e volta as tendências, né? É bem isso, a gente tá nesse momento da naturalidade. Todo mundo fala sobre ser natural. É pegar você e melhorar a sua versão, sem copiar de alguém. Isso. A gente vê os implantes na cirurgia plástica, de prótese, enfim, outras coisas também. Mas até a mama, né? É isso, tá diminuindo, né? É interessante, né? Como... Quem sabe daqui uns anos vai voltar, né, a questão grande. E daí tem a própria... até aproveitando isso, não sei se você tem algum parâmetro para trazer. Tem diferença de nariz no mundo? Alguém que faz rinoplastia nos Estados Unidos ou na Europa, você já viu algo nesse sentido? Se lá é desejado um nariz diferente, Estados Unidos é diferente, Brasil é diferente? Sim, tem pequenas variações, sim, porque às vezes o que é tendência aqui não é tendência em outro país, até porque as características daí das pessoas são diferentes, né? Então, se você for pegar um cirurgião, sei lá, que mora no Japão, né, os narizes vão ser diferentes dos que moram na Europa, né? Ou os que têm origem africana. E o Brasil é uma particularidade até que torna a cirurgia até talvez mais complexa pra gente, que a gente tem que saber de várias técnicas para se adaptar àquele nariz, porque é um país muito miscigenado. É verdade. Então, às vezes é um nariz com a pele grossa, o paciente com a pele bem branca, e tem a pele grossa, né? Que tem, às vezes, uma giba, um nariz alto aqui, mas a ponta mais caída, mais grosseira, então uma mistura muito grande. Então, a gente tem que saber várias técnicas, porque para cada nariz a técnica é diferente, a gente precisa saber de todas as técnicas, porque às vezes uma técnica é melhor para um tipo de nariz
e outra técnica é melhor para outro tipo de nariz. Então eu tenho que saber de várias técnicas para eu adaptar aquele paciente, né? Adaptar aquela necessidade. Entendi. Igual você falou, se você pega um país que tem menos essa mistura, às vezes um país europeu, africano ou asiático, isso, Japão, aí se torna mais um padrão. Mesmo. E aí até a rinoplastia, ela é uma cirurgia que tem uma variação muito grande. Então, existem várias técnicas diferentes, não tem nenhuma técnica que você fale, realmente essa é a melhor de todas, porque vai depender do tipo de nariz. E tem técnicas diferentes, não é igual, eu vou operar um apêndice, né? Um apendicite, a técnica é a mesma, basicamente, né? Vai ter pequenas variações. Agora, um nariz é muito diferente de um paciente para o outro. É muita coisa. Até entrando nisso aí, é uma pergunta que eu ia te fazer. Quais são os principais que você encontra hoje em Toledo, aqui, na nossa região? O que vem basicamente de nariz, perfil de nariz, para cirurgia? Então, eu recebo todo tipo de nariz. Todo tipo de nariz. Claro que aqui tem bastante origem italiana, né? Então, acho que alemão também, tem aquele nariz maior, mas na verdade eu recebo muitos tipos de nariz. E talvez uma particularidade que eu recebo mais, até por ser otorrino, é nariz torto. Então, você vê que o nariz é desviado para um lado ou para o outro, chega muito no meu consultório, que são até os casos mais difíceis. Então, a gente conseguir alinhar, deixar o nariz bem reto, a gente já explica para o paciente que é praticamente impossível, né? A gente vai fazer o melhor possível, então geralmente consegue bons resultados, mas não dá para esperar que ele fique totalmente reto, porque ele já acompanha uma face assimétrica também. Então, assim, nós não somos seres simétricos. Se a gente for ver um lado da face com o outro, ninguém é totalmente simétrico. E eu falo, quem tem o nariz torto, né? Se não foi um trauma, se às vezes já cresceu dessa forma, até um degrauzinho a mais de assimetria facial ali. Né? Então, e aí essa maxila vai ser diferente dessa, então a implantação do nariz vai ser diferente, por dentro também é diferente. Então, deixar ele totalmente reto é algo muito difícil, mas que a gente consegue melhorar bastante. Entendi. E são os casos que mais chegam no meu consultório. Do nariz torto. É isso. E esse paciente, em geral, ele tem alguma outra cirurgia funcional? O desvio de septo entra isso ou não? É bem comum, daí a maioria tem algum desvio de septo também. Mas pode acontecer, às vezes, de ser torto e não influenciar na parte respiratória. Ele ser torto mais na parte superior e na parte onde passa o ar, que é mais embaixo, tá ok, né? Entendi. Não tem esse problema. Mas a maioria sim. Então a funcionalidade, ela anda com a estética. Quando a gente tem um nariz que tá muito alterado, né, a estética geralmente tem desvio de septo. Que legal, bacana. Luciana, e a gente até comentou sobre isso, eu queria trazer aqui de novo para você. Como é que você faz para planejar essa cirurgia junto com o paciente? Qual é a ideia central? O paciente chegou, agendou a primeira consulta, entrou dentro do consultório. Como que funciona as próximas etapas? Então, já na primeira consulta, né, eu vou triar, ver se ele tem indicação da cirurgia, se ele tem alguma contraindicação, alguma comorbidade ou algo que impeça de fazer a cirurgia. Mas isso são casos mais raros, né? A maioria, se tem indicação, né, se tem como melhorar aquela estética, então eles vão estar aptos para fazer. Aí eu já faço uma simulação já na primeira consulta. Na primeira já na primeira consulta, para a gente alinhar essa expectativa, para ver se é isso realmente que ele está buscando, ou às vezes eu já falo para ele, eu vou fazer a simulação conforme eu acho que vai ficar legal, mas se você me falar, não, eu queria um pouco mais curvado, um pouco mais reto, um pouco mais empinado, um pouco menos, a ponta mais projetada, menos projetada, a gente tenta refazer a simulação. E aí você vai ver de novo e vai escolher, vai ver o que realmente você gostou, porque às vezes a imagem dele é de um nariz que é mais rodado, mais curvado, e na face dele não encaixa bem. A hora que colocar ele não vai gostar. Aí justamente serve muito para isso a simulação. Eu já explico, como eu falei antes, não é que eu vou garantir esse resultado, mas serve como um planejamento da onde a gente vai querer chegar. E aí você faz a simulação, o paciente vê e gosta. O que acontece depois?
Aí ele vai fazer os exames de sangue pré-operatórios, às vezes se é um paciente que já tem alguma comorbidade cardiológica ou até mais de 40 anos, eu já peço uma avaliação do cardiologista, ele vai fazer uma avaliação com o anestesista e aí ele vai agendar a cirurgia com a minha secretária. Em geral, a gente precisa de exames de sangue, um exame, uma endoscopia do nariz ou uma tomografia para eu ver os problemas funcionais, né? Mesmo que o paciente fale que respire bem, como eu falei, às vezes tem um desvio que não está atrapalhando agora, mas que pode atrapalhar. Então, serve para eu ver o que precisa exatamente ser feito na cirurgia e para o planejamento da cirurgia. Aí, eu sempre marco uma consulta uns dias antes da cirurgia também, com o paciente, para eu ver todos esses resultados, mas e também, principalmente, para a gente rever a simulação, ver novamente o que o paciente quer. Aí eu falo, traz fotos de pacientes que você acha bonito, o nariz, né, para eu ter uma ideia de gosto, né, do que você busca. E a gente vê de novo a simulação. Nessa eu já planejo bem na minha cabeça qual que vai ser a técnica cirúrgica que eu vou usar, quanto que eu vou tirar de dorso, quanto que eu vou baixar, quanto que eu vou subir a ponta, né? Legal. Então, aí tá tudo muito fresco na minha cabeça para a cirurgia, para não passar nenhum detalhe, né? E, em geral, isso é alguns dias antes da cirurgia? Poucos dias? Poucos dias antes. E daí, depois passou dessa consulta, centro cirúrgico? Isso. Entendi. Aí faz fotos, né, nessa consulta também. Entendi. E você comentou das técnicas. Que técnicas que você utiliza? São muitas? O que dá pra... São vários tipos de técnica, né? Uma das mais usadas, né, por cirurgiões é a rinoplastia estruturada. Então, vou explicar um pouquinho o que seria a estruturada. Então, a gente usa cartilagens, né, para estruturar, para fazer essa nova arquitetura do nariz. Como eu comentei, a gente vai fazer um novo formato abaixo da pele. Antigamente, o pessoal não reconstruía o nariz, eles simplesmente tiravam. Então, tinha um nariz alto, vai lá e tira, pronto, diminuiu o nariz. E isso começava a colapsar o nariz com o passar dos anos. Ficava sem nada? Então, não é que ficava sem nada, né? Mas começava a perder estrutura. Então, retrações na pele, às vezes tira até demais, como falta cartilagem, falta estrutura, começava a retrair a narina. Então, esses narizes de antigamente, né, que acontecia muito isso. Então, surgiu a rinoplastia estruturada, já tem bastante anos, né, mas que a gente sempre usa a cartilagem para refazer essa arquitetura, essa estrutura do nariz. Então, essa cartilagem, ela pode vir do próprio nariz, do septo do nariz, pode vir da orelha ou da costela do paciente. Legal. Então, eu sempre priorizo a cartilagem do septo, primeiro por ser um local que a gente tem o acesso ali já na cirurgia, não precisa fazer outro corte, e eu considero a estrutura da cartilagem do septo a melhor que tem para fazer a rinoplastia. Então, assim, a questão de maleabilidade, de resistência, de ser uma cartilagem firme, né? Então, e fora que eu já tô mexendo ali mesmo. E também, geralmente, eu preciso corrigir algum desvio de septo, então já pega essa própria cartilagem. O problema é que, às vezes, ela não tem quantidade suficiente ali para fazer toda a estrutura do nariz. E aí a gente tem que partir para ou usar também a cartilagem da orelha, ou já prever que vai ter pouca cartilagem e já prever de usar uma cartilagem de costela. Entendi. Eu lembro uma vez eu vi uma cirurgia com você, a de costela, que você chamou outra pessoa para acompanhar. Sempre ou não, nem sempre? Sim, tem cirurgiões que ele mesmo já tira a cartilagem da costela, né? E tem cirurgiões que trabalham com outro médico que vai lá e retira. Então, eu prefiro trabalhar com outro médico que já tem mais mão, né, mais especialidade nessa área, porque, enfim, você está mexendo no tórax, né? Poderia até acontecer, sei lá, um pneumotórax. E, além disso, enquanto ele tira a costela, eu já vou fazendo a rinoplastia. Então, o tempo cirúrgico se torna menor, né? Então, eu acho que vale super a pena a gente fazer em 2. E aí, de técnicas, né, que você perguntou, tem também a rinoplastia preservadora de dorso. Então, ela é muito boa para pacientes que têm a pele muito fina, porque daí a gente não tira o nariz aqui de cima, a gente não tira o teto do nariz. A gente vai tirar a base, vai tirar como se fosse a fundação da casa. E aí ele desce, exatamente.
Então é muito legal. E também para nariz torto, essa técnica é a melhor também para a gente conseguir alinhar mais o nariz. Você trata ele da fundação e você repõe ele no lugar mais reto. E aí é muito bom para a pele fina, porque se eu for tirar aqui de cima e reconstruir o nariz aqui, a chance de ter alguma irregularidade e aparecer na pele fina é maior, né? Então a técnica preservadora também é muito boa para esses casos. Agora, eu sempre estruturo a ponta também. Então eu sempre vou precisar de cartilagem, vou estruturar a ponta de qualquer forma. Por que estrutura ponta? Porque senão ela pode cair com o passar do tempo, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, é natural já a ponta do nariz ir caindo. E se a gente faz a rinoplastia, a gente coloca essa cartilagem, primeiro porque às vezes a queixa principal já é a ponta ser caída, e também porque a gente precisa de manter isso ao longo do tempo, né? E também, como eu falei, colocar cartilagem, às vezes na lateral, para não ter colapso de estrutura, não ter retrações da estrutura com o passar do tempo. Entendi. Então, estruturar a ponta é algo muito vantajoso. Entendi. Que, em geral, sempre você faz. Sim. Entendi. E tem mais alguma técnica, Luciana? Tem algo, ou basicamente é isso? Então... Essas são as principais, mas aí tem muitas variações dentro dessas técnicas, né? Entendi. Então eu não vou usar exatamente a mesma técnica de estruturada para todo paciente. Entendi. Então depende muito das necessidades, das alterações do nariz daquele paciente, das queixas daquele paciente. Então, dentro dessas duas técnicas que eu usei de exemplo, ainda assim tem muitas variações em cada uma delas. Entendi. E dentro, até olhando aqui daquilo que a gente veio conversando, eu vi aqui que eu tenho sobre a rinoplastia aberta e fechada. E isso ainda tem relação? É uma outra técnica ou não? Isso é outra coisa? Não, por exemplo, eu posso fazer essa preservadora e a estruturada tanto na aberta quanto na fechada. Ah, tá. A diferença da aberta e da fechada vai ser apenas o corte que vai ter aqui na columela, ó. Aqui, então, abaixo do nariz, na aberta a gente tem um cortezinho aqui. E na fechada, não. Os cortes são todos internos por dentro do nariz e mesmo assim eu consigo acessar o nariz. Eu descolo, né, a pele e eu consigo acessar. A maioria dos cirurgiões usa a técnica aberta e eu também, em mais de 90% das vezes, uso a técnica aberta, porque a gente consegue ter um acesso melhor às estruturas e ver melhor as alterações e ter uma precisão melhor no resultado, né? Então, principalmente da ponta do nariz, a gente consegue acessar, deixar mais simétrica, ver melhor as alterações. Já na fechada eu não vou ter aquela... visibilidade tão grande da ponta do dorso também. Então eu prefiro a técnica aberta. A não ser que eu precise fazer algum pequeno ajuste, né? Às vezes um retoque ou algo muito sutil que o paciente precisa, daí dá para fazer a técnica fechada. Mas tem cirurgiões que usam a fechada, que tem mais experiência com a fechada, e usam para todo tipo de nariz. Entendi. Faz muita diferença isso para o paciente, em geral, pós? Não, então, a única diferença vai ser realmente esse cortezinho aqui na columela, que costuma cicatrizar muito bem. Então é uma área que não aparece muito, porque ninguém fica olhando a pessoa de baixo para cima, né? Não vai olhar tanto a base do nariz. E a cicatrização ali costuma ser muito boa. É uma área, por exemplo, que é muito raríssimo de dar queloide, cicatriz hipertrófica ali. Então é raro, então a cicatriz costuma ser muito boa. Então, assim, eu não vejo o porquê você poupar ali, sendo que você consegue um resultado muito melhor, pelo menos nas minhas mãos e na maioria dos cirurgiões, usando a técnica aberta. Oh, que legal, entendi. Então, você tem a aberta fechada e daí você escolhe uma dessas em geral, e no teu caso em geral é aberta, pela forma da sua técnica cirúrgica. Eu entendi também os porquês, eu concordo, mesmo sendo leigo. E dentro dela você tem essas outras, digamos assim, subtécnicas para os resultados que você quer, e ainda dentro delas você tem outras coisas ainda que você pode fazer, bem amplo, né? Como se cada cirurgia você abrisse uma caixa de ferramentas. Isso, um outro exemplo, né, que eu lembrei agora. Por exemplo, existe a rinoplastia de aumento e a de diminuição. Então, antigamente fazia mais para pessoas que têm um nariz muito grande, que quer diminuir. Mas tem pessoas, por exemplo, com nariz mais étnico, né, de japonês ou negroide, que às vezes é muito baixo aqui o nariz. A gente precisa aumentar o nariz. Então, eu vou colocar cartilagens para aumentar o nariz.
Que é outra técnica ainda. Seria uma variação ali da técnica, né? Em geral, esses eu vou precisar da cartilagem da costela, porque eles eu preciso aumentar o nariz, então eu vou precisar muita cartilagem. Em geral, eles têm pouca cartilagem no septo, né? Então, nesses casos, em geral, a gente vai precisar de cartilagem de costela. Então, muda dependendo da etnia. A técnica muda totalmente. Sim, muda totalmente. Muda totalmente. Claro que a gente vai tentar preservar as características étnicas, né, também da pessoa, pensando nessa rinoplastia personalizada, né, natural. Mas, em geral, eu vou precisar aumentar o nariz nesses casos. Entendi. E o caso, por exemplo, o paciente fez a rinoplastia há muitos anos atrás, ou fez com um outro colega, fez lá em outra cidade, mudou, e um dia ele olhou para o espelho e falou assim, não gostei. Sim, acontece. O quão complexo, o quão difícil, ou se é fácil fazer a cirurgia desse paciente? Costuma ser casos mais complexos, né? Primeiro porque a gente vai ter fibrose já no nariz. Então, o nariz que já foi operado, o descolamento do nariz, o acesso do nariz já é um pouco mais complicado, que a gente vai ter fibrose. Em geral, na grande maioria desses casos, eu vou precisar da cartilagem de costela, então, porque às vezes já foi retirada a cartilagem do septo, né? Às vezes o paciente já tem alguns traumas, né, alguns estigmas, algo que ele está chateado já que não foi como ele esperava, né? Então o psicológico do paciente também é um pouco mais difícil de lidar. Até porque ninguém quer operar de novo, né? Isso, existe um risco maior até de infecção, de necrose, né? Não é algo comum, mas enfim, tem um risco aumentado dessas complicações por ser uma cirurgia secundária ou terciária, quaternária, enfim, quantas vezes ele for fazer. E às vezes ele tinha gostado realmente no início e pode acontecer com o tempo esses colapsos que eu falei, né? Então o nariz ir perdendo estrutura e retraindo e colapsando, né, com o passar do tempo e às vezes precisar refazer com uma estrutura mais forte. Entendi. Isso é um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Na cirurgia plástica as pessoas acham que é como se fosse uma prateleira de mercado, comprasse algo e pronto, e aquilo tá... Justamente. Eu vejo isso muito, né, hoje em dia com o Instagram. Então, claro que a pessoa só vai postar os melhores resultados ali. Então, às vezes ele acha que é muito fácil. Às vezes, há pequenas alterações que tem no nariz, né, e ele tem que estar ciente de que tem um risco por trás disso, né. Então, o quanto que eu quero... avançar nisso, o quanto que isso me incomoda. Se é, às vezes, uma pequena alteração que ele só está se comparando, né, com uma blogueira, com algo assim... Então ele tem que pesar se realmente é algo que incomoda ele, porque claro que tem riscos, né? A cirurgia, não tô puxando sardinha pro meu lado, mas é algo até que os cirurgiões plásticos que fazem inúmeras cirurgias plásticas comentam que a rinoplastia é a cirurgia mais difícil da cirurgia plástica. Eu já escutei isso também. Sim, porque ela tem muitas nuances, né? Então, às vezes o nariz ficou bom, ficou ótimo ali na mesa de cirurgia, mas não cicatrizou tão bem, ou com o passar do tempo ele estava ótimo e foi perdendo estrutura com o passar do tempo. Então, são coisas que fogem, às vezes, da nossa mão. Fora que, como eu falei, não é uma cirurgia que tem uma receita de bolo para você fazer, então você tem que ter uma expertise ali em várias áreas, ter um senso estético muito grande para chegar, né, no melhor resultado. E com a internet, com o Instagram e com outras redes sociais, a régua ficou muito alta, né? Então os pacientes eles estão mais exigentes. Eles querem algo, às vezes até algo de filtro ou algo que se compara com as fotos ali do Instagram, que muitas vezes não são totalmente reais, porque às vezes, claro que aí tem que pesquisar muito sobre cirurgião, né? Mas talvez ele até edite alguma foto ali do Instagram, ou pegue o melhor ângulo, né, da foto, e às vezes você se compara com algo que não é totalmente real. Se compara com igual você falou, o melhor ângulo daquela pessoa. Eu lembro uma vez, até voltando, de uma pessoa que você comentou comigo. Ela falou assim, essa pessoa aqui a gente vai fazer uma rinoplastia. Eu olhei e falei assim, nossa, mas é perfeito o nariz. Ele falou assim, é o ângulo da foto. E era o ângulo Sim, de foto. Sim, isso. Né? E às vezes, daí o que acontece? Uma blogueira ou alguém, ela não gosta do nariz. E realmente, às vezes, né, não tá assim muito harmônico na face, né? Não tá muito bonito. Mas ela não vai postar fotos naquele ângulo. Então, ela já posta fotos no melhor ângulo do nariz. Às vezes até edita, né? No Face.
Tune, Face, sei lá. Os filtros lá. E aí ela faz a rino, daí fala, mas você não precisava, mas nem mudou tanto assim, né? E claro, porque tudo é editado ali, né? Eu imagino que para os cirurgiões plásticos, tua área também da face, deve ter aumentado muito a procura por causa das redes sociais, mas você tem outro problema, né? A gente vive na era da comparação, Exatamente. se mostrarem, tudo que você faz hoje está sendo postado, então isso naturalmente aumenta a busca. Sim. Mas esse é outro problema. Exatamente. Então é os prós e os contras ali, né, da era digital. Então realmente aumentou muito a procura para rinoplastia, depois que começou a ter rede social, selfie, né? Mas por outro lado, e é legal a gente poder mostrar nossos resultados, né? Então o paciente conhecer a gente através ali das redes sociais. É muito legal, às vezes você nem precisa falar tanto para o paciente, às vezes na consulta, porque ele já viu tudo na tua rede social, né? Ele já está entendendo, já viu antes e depois seus, já sabe o seu estilo de nariz. Mas, por outro lado, a régua ficou muito alta. Então, o paciente ele se compara com os melhores casos, que são os que são postados, né? Às vezes ele quer atingir um resultado que para ele não é possível. Então, é difícil essa expectativa. Entendi. E tem, até a gente vai entrar nos outros pontos aqui voltados para a função, mas eu queria só perguntar mais uma coisa ainda relacionada a isso. Você recebe um paciente que está na cara... tá na cara, é até estranho falar na tua especialidade, mas você bate o olho, você conversa com o paciente e você vê que há uma disfunção em relação ao que ele está vendo no espelho. Que tá estranho aquilo. O paciente pede algo e você olha e fala assim, cara, ele não precisa de uma rinoplastia. Sim, já aconteceu casos que eu neguei, né? Que eu falei que não precisava de uma rinoplastia, que às vezes é algo psicológico, que a pessoa tem um dismorfismo ali corporal, né? De imagem. E a gente identifica, ou às vezes ele quer algo que eu vejo, eu não tenho o que fazer para melhorar o teu nariz, ou a alteração vai ser mínima. Tá ok se for mínima essa alteração? É só isso mesmo que você quer? Porque às vezes ele tá imaginando algo que para mim não vai ficar legal, às vezes o nariz já tá bonito, né? E não tem muito o que eu fazer, ou ele quer que eu faça algo que no meu senso estético não vai ficar bom. Aí eu vou... então eu nego cirurgia às vezes, sim. Entendi. E você sabe, você faz isso todo dia, toda semana. É complicado. Eu imagino que deve ser um paciente mais... E nessa época o paciente já chega com todas as respostas muitas vezes, todas as comparações. Isso. Não deve ser fácil para você isso aí. Não, mas por isso que é melhor a gente filtrar e às vezes não fazer esses casos, né? Porque daí a gente sabe que o paciente não vai ficar satisfeito também no pós. Então aí não vale a pena, né, a gente ter todo esse processo para, às vezes, não frustrar até o paciente, né? Legal. Por isso que é importante você procurar um bom profissional, tá? É até interessante isso que a Luciana comentou, que muitas vezes, cara, se eu ouvir de um médico que ele vai negar uma cirurgia estética, você tem que lembrar que é o ganha-pão do médico. Porque antes do dinheiro tem questões éticas, questões dos teus estudos, enfim, que tem que ser colocado antes da estética ou do dinheiro. Com certeza, não. Para mim, assim, antes do dinheiro eu vejo... Eu quero que o paciente fique satisfeito, né? Que ele se sinta bem com aquilo, né? Tanto que se às vezes teve algum erro de cicatrização, não ficou tão bom, claro que às vezes a gente tem que fazer um retoque ou refazer a cirurgia, então acontece com todos os cirurgiões, tá? Até o melhor do mundo vai acontecer. Mas a gente fica chateado também, a gente sabe que pode acontecer, mas não fica chateado. Entendi. Legal, Luciano. E... tem muito paciente que chega para você, voltando agora para a parte funcional, a gente até comentou, quero falar um pouquinho mais, com a queixa da dificuldade de respirar. Então, dá para resolver esses dois pontos na cirurgia? Dificuldade de respirar estética? Sim, com certeza. Como eu falei, a estética anda junto ali com a funcionalidade e o ideal é fazer junto porque, primeiro que eu já vou conseguir a cartilagem do septo, então muitas vezes eu não vou precisar de cartilagem de outros locais, né, para corrigir a estética e a funcional. Também... Pode continuar. Agora... Até que demorou, né, pra dar uma travada. Não, mas tá indo bem. É só essa parte mais da queixa de respiração do paciente. Você até falou, mas pode continuar. Se quiser começar... Deixa eu ver de onde que eu parei agora aqui. Dá um tempinho. Tomar uma água aqui. Fica tranquilo. Mas também super bem. Igual eu falei pra você, é bem tranquilo mesmo.
essa parte da função? Se você vai começar de Não, novo, E também porque é melhor eu já operar o nariz uma vez só. Então, se eu vou fazer o septo hoje, já vai criar uma certa fibrose ali no nariz, né? E o ideal é eu já tratar as duas coisas na mesma cirurgia. Então, a gente tem que unir a funcionalidade com a estética e já, se possível, resolver as duas no mesmo ato cirúrgico. É mais fácil. E esse paciente, por exemplo, você comentou de fazer o mesmo ato cirúrgico, lá atrás você falou que às vezes a cirurgia, quando você faz com outro cirurgião, que precisa retirar a cartilagem de costela, é mais rápido, porque você continua focada na rino enquanto o cirurgião retira, o outro cirurgião faz a retirada de cartilagem quando tem necessidade. Mas assim, a cirurgia em si, quanto tempo dura, em média? Em média, 3 horas. Às vezes dura um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do paciente. 3 horas e meia, por aí. Entendi. E ele precisa ficar internado? Ele vai para casa? Ele interna de manhã, já para o dia da cirurgia. Então, digamos que a cirurgia vai começar às 8, ele chega 2 horas antes no hospital, já interna para fazer a cirurgia. Aí a cirurgia ela vai durar a manhã toda. Eu geralmente faço de manhã, até por causa do jejum, né? Porque ele tem que estar 8 horas de jejum. Então, de manhã é mais fácil. E a cirurgia vai até quase meio-dia, em geral. Aí ele vai para o quarto no início da tarde, porque ele precisa ficar algumas horas ali na recuperação pós-operatória no centro cirúrgico. E aí, à noite, ali por umas 7, 8 horas, ele já vai para casa. Entendi. Então, ele não precisa nem dormir, né? Passar a noite no hospital. Ele passa durante o dia. Claro que se tiver algum pequeno problema, não está se sentindo muito bem, a gente deixa até no dia seguinte. Entendi. Mas, em geral, a grande maioria vai embora no mesmo dia. Por isso que você faz de manhã daí? Isso, também. Porque se eu fizesse à tarde, aí ele teria que passar a noite, né? Entendi. Então é tranquilo. Sim. E depois quando que você vê ele de novo? Depois de uma semana. Então, com uma semana eu vou trocar o curativo, vou tirar os pontos, tiro o splint nasal, que é um plastiquinho que fica dentro do nariz para evitar aderências, né, no pós-operatório. E como que ele respira? Então, não é nem por causa só desse plástico que tampa o nariz. Na verdade, o nariz, ele incha muito também por dentro. Então, de qualquer forma, mesmo que não tivesse esse splint, ele não ia respirar bem pelo nariz por mais ou menos 5 a 7 dias. O plástico contribui um pouquinho, né? Então, ele também ajuda a tampar o nariz. Mas ele realmente vai ficar com obstrução nasal na primeira semana. Então, vai respirar pela boca. E tem paciente que reclama? Para mim, Sim. parece que eu não vou fazer cirurgia, eu fico agoniado. Já pensei isso como que é. Tem alguns que sofrem mais, tem alguns que sofrem menos, né? Então, é uma dificuldade até para dormir um pouquinho, porque resseca, daí acaba acordando com a boca seca. Tem que tomar muita água. Legal. Mas, assim, são poucos dias, né? Entendi. A maioria fica bem congestionado. Alguns não ficam tanto, né? E ele já, há quanto tempo que ele consegue ver esse resultado do nariz? Luciana? No dia seguinte ele já vê que tá diferente, né? A gente já faz a foto ali, mas o processo todo do desinchar, do resultado final, leva em média 1 ano. Em média. Por quê? Pele grossa, às vezes demora mais de 1 ano. Pra desinchar? Pra desinchar. E pele fina, às vezes em 6 meses a gente já tá com o resultado final. Desincha mais rápido, né? Mas é claro que é um processo, não é que ele vai ficar com uma bola no nariz ali por 1 ano, 2, né? O nariz, ele já vai estar praticamente no resultado final. Daí são as nuances, os pequenos detalhes, o refinamento da ponta, que a ponta é a última a desinchar. Então, esses pequenos detalhes de ver, assim, mais detalhes da ponta, né? Tem que esperar um pouco mais. Demora um pouco mais. Entendi. E o que o paciente tem que fazer? Se eu fosse orientar um paciente seu hoje aqui, fez a cirurgia, fez a rinoplastia, que cuidado que ele tem que ter, que você fala assim, faça isso que vai ajudar você no teu resultado final, ou vai ajudar você a ter um pós-operatório mais tranquilo. O que você orienta em geral? Antes da cirurgia ou depois? Pode ser os dois, antes e depois. Olha, algo que atrapalha a cicatrização é o cigarro, né, claro, tem que parar de fumar antes. O açúcar, então já ter uma dieta mais sem açúcar, tanto um mês antes quanto depois, ajuda bastante na cicatrização. Evitar o sol, né, no pós-operatório. Seguir bem as orientações médicas, então fazer as lavagens nasais com soro fisiológico ajuda muito na recuperação da parte interna. Dá para fazer drenagens na face, que ajudam também de um profissional. no edema, sim. Que legal.
E tem aquelas questões que a gente falava antigamente de cicatrização, carne de porco, chocolate. Chocolate no açúcar, né? Tem açúcar, muita cafeína também, algum né? tipo de carne, alguma coisa dá pra... É bom evitar coisas mais inflamatórias, né? Entendi. Esses são os cuidados... Ele chega a colocar gelo, alguma coisa assim? Sim, coloca gelo, mas é mais sobre a face, né? Evita colocar sobre o nariz pra não distorcer ele, não dar uma pressão no nariz, às vezes tirar ele do lugar, né? Tem esse risco? Tem. Do pós-operatório? Tem, principalmente no primeiro mês, porque aí ainda ele vai estar um pouco solto o nariz, ele vai cicatrizar. Então foi incisionado na parte óssea também, então essa parte ela pode deslocar se você não cuidar. Entendi. Tem que em tomar um mês, cuidado. mais ou menos, consolida bem, daí você já tem um risco bem menor. Entendi, mas então... Atividade, por exemplo, a pessoa está acostumada a fazer uma atividade de academia, tal, beleza. Mas se ela faz vôlei, anda futebol... até a própria academia eu peço 3 a 4 semanas sem fazer academia. Eu libero caminhada, caminhada tipo passeio, assim, né? Com 2 semanas. Também, corrida também pode... É, algo mais leve com 2 semanas. E aí, em geral, eu peço 1 mês sem academia. Aí, vôlei, essas coisas até talvez um pouquinho mais, né? Futebol, vôlei, porque tem um risco... sei lá, de bater uma bola ali, né? E fraturar. E se fraturar. Entendi. Bem, você tá pensando em fazer, você já se programa, já tá sabendo. Luciana, aproveitando, a gente já vai caminhando pro final daqui a pouquinho, falei pra você que é bem rápido, bem tranquilo. Teve alguma história que você lembra de alguma paciente aquele paciente que fez, chorou depois no pós, se olhou, ou enfim, que você lembra que foi uma história... que te marcou também? Tem bastante, mas tem 2 que tem uma história muito parecida, até uma menina mais jovem e um senhor de idade, né? Que eles tinham sofrido um trauma no nariz, assim, o dela tinha sido um acidente, o dele, eu não lembro bem como é que foi, mas eles tinham ficado com o nariz torto, né? Com algumas cicatrizes, e eles falavam que se olhava no espelho e lembrava muito desse acidente, né? Isso voltava na cabeça deles, né? E aí a gente fez a cirurgia... E eles falaram que realmente passou esse trauma depois. Então, que o nariz ficou mais alinhado, a cicatriz menos aparente. E eles não recordavam tanto, né? Isso... Os 2 foi um acidente? Sim, foi um acidente de fratura, né? De quebrar o nariz. E uma delas tinha sido um acidente de carro, o outro tinha batido, não lembro bem a forma, né? Esse senhor de idade. E que mesmo assim ele quis fazer, né? Ele já tinha uma certa idade e... Olha só... E você recebe esse paciente mais velho? Sim, então a rinoplastia a gente consegue fazer, às vezes, desde uns 15 anos, depende, claro, a pessoa, né? A gente tem que avaliar se já está apta para fazer, mas até idoso a gente pode fazer a rinoplastia, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Quem procura mais hoje? Consultório? Olha, sempre é mais mulher, né? Mas tem aumentado bastante a procura de homens também para fazer a rinoplastia, e às vezes já associar com algo funcional, né? Uhum. Mas claro que costuma ser ainda mais mulheres que procuram para fazer a rinoplastia. E, em geral, a idade varia bastante, né? Mas paciente mais jovem, né? Às vezes também com uma certa idade, às vezes conseguiu se programar melhor com uma certa idade, ter condições financeiras, né, para fazer. E nunca é tarde, né, para realizar um sonho. É verdade. Até voltando assim, esse paciente jovem, que idade? A gente estava conversando com a minha filha ali atrás até, que ela comentou, pai, eu queria já fazer uma primeira cirurgia. Eu fui pego de surpresa, eu falei assim, meu Deus do céu, tem 14 anos, ela já pensa nisso. Muito eu sei que é por causa dessa era que a gente vive das redes sociais, das comparações. É natural, a gente como pai escuta, no primeiro momento a gente se compara antigamente com os nossos pais que falariam, você tá maluco? Não vai fazer cirurgia, você dá uma vergonha na sua cara. Hoje não, hoje a gente já olha de uma outra maneira porque a gente entende um novo contexto social e tá relacionado com o tempo que a gente vive. Você recebe muito essa paciente muito nova? 13, 12, 14, que quer fazer? Tá aparecendo bastante, tem bastante adolescente, né? Claro que os pais têm que ter esse consentimento, concordar, mas assim, o nariz, a gente opera depois que ele termina de crescer, ele tem um boom, ele cresce muito ali na adolescência. Então a gente tem que avaliar se ele já teve esse período de maior crescimento. Em geral, para meninos, é em torno dos 16 anos para cima. Uhum. E meninas, tem que ser pelo menos 2 anos depois da data da primeira menstruação, né, da menarca. Então, mas claro que se a menina menstruou com 10 anos, eu não vou operar, eu não faço a rinoplastia com 12, né?
Mas eu já operei assim perto dos 15 anos, que a paciente às vezes já tinha menstruado com 11, 12 anos, aí a gente vê que ela já terminou aquele crescimento facial, aí é totalmente permitido já fazer. Entendi, mas claro que também tem essa questão psicológica do adolescente, né? Que isso tem que ser muito bem trabalhado também, porque ele talvez se importe, não tenha tanta maturidade ainda para lidar com esse pós que demora para desinchar, com a opinião de colegas, né? Que às vezes tem pessoas mal intencionadas, enfim. Você pode ter um nariz mais lindo depois que vão continuar às vezes fazendo isso aí. Exatamente. E a frustração vai ser gigantesca, né? Para um jovem, igual você falou, não tem às vezes maturidade para lidar com isso. Luciana, a gente vai caminhando para o final, tá, doutora? E eu vou fazer aqui um bate-bola bem tranquilo. Quando eu digo bate-bola, você não precisa responder rápido, você pode prolongar um pouco a tua resposta, mas são algumas dúvidas que a gente captou em geral aqui nas redes sociais. Provavelmente vai ter muita coisa que você recebe também de questionamento. E se me diz se é um mito ou se é uma verdade. E pode explicar um pouquinho caso você precise, tá? A rinoplastia vai deixar o nariz artificial? Não, na maioria das vezes não. Daí depende também do desejo do paciente e o perfil do médico que ela procurou. Entendi. Do profissional. Ela dói? A rino dói? Não. Mito. Não dói. Não nada, dói. Praticamente nada. Esse acho que é o maior mito, né? Porque fica realmente roxinho, inchado aqui na face, então isso dá a impressão de que vai doer muito, né? Mas não dói. Ele tem poucos nervos sensitivos ali, então é que é muito vascularizado, talvez. Isso, não, é pouca inervação sensitiva ali no nariz, então a dor é muito pequena. Entendi. Ou nula. Mas às vezes o paciente, eu passo analgésico para tomar se necessário, muitas vezes ele não toma nem uma vez. Legal, mas por que fica tão roxo? Porque é uma área muito vascularizada, realmente. Daí, assim, é muito fácil ter alguma pequena lesão de vaso. Entendi. E aí ele vai espalhar. E acaba que tem um trauma ali, então vai ter muito inchaço. Entendi. Mas, em geral, é uma cirurgia delicada. Ela não é um... É, delicada. Entendi. Mais delicada. Aqui até a gente colocou se é que só quem tem o nariz de bruxa vai precisar. Então, aquele nariz talvez pontudo, enfim. Mas todo nariz dá pra operar? Dá pra fazer uma rino? Sim, dá qualquer nariz, só que como eu falei, se às vezes não tem algo a acrescentar que eu acho que vai melhorar a estética, aí não tem o porquê da gente operar aquele nariz. Entendi. Mas sempre daria pra fazer algo, né? Sempre dá pra talvez melhorar um pouquinho, só que tem que estar de acordo com a expectativa. Tem que estar de acordo, às vezes a mudança vai ser muito pequena. Se o paciente realmente, não, eu quero fazer mesmo assim... Dá pra fazer. Dá pra fazer. Agora, a não ser que eu acho que não dá pra fazer nada e que tá além da expectativa daquele paciente, né? Quando não encaixa a expectativa com a realidade. Aí a gente tem que negar a cirurgia. Entendi. O resultado dura pra sempre? Sim, dura pra sempre. Claro que a gente vai ter o envelhecimento do nosso corpo, então ninguém é igual, né, pra sempre. Então o nariz mesmo operado vai ter pequenas mudanças, mas o que foi feito na cirurgia é irreversível, é pra sempre. Quer dizer, é reversível se fizer uma outra cirurgia, né? Mas o resultado é pra sempre. Legal. Qualquer cirurgião pode fazer a rino? Pode fazer operar, fazer a rinoplastia? Qualquer cirurgião? Ou existe uma... O que você orienta a pessoa em relação a essa procura, esse cuidado? Eu sei que talvez assim, a gente vai entrar em áreas fora. Ontem eu estava acompanhando, a gente tem uma agente de publicidade, sabe? A gente, inclusive, você é uma das clientes há bastante tempo. A gente viu um caso de bucomaxilo fazendo rinoplastia. E muita rinoplastia. Eu sei que cada conselho tem os seus poréns, a gente tem até umas brigas entre conselhos. Mas o que você orientou o paciente em relação a isso? Então, como eu já tinha comentado antes, a rinoplastia é a cirurgia mais complexa que tem das cirurgias plásticas. Então, às vezes pode parecer algo simples para quem está começando, mas é muito complicada, com uma chance alta de complicações, de não ficar um resultado tão legal, de ser uma cirurgia que você tem que ter muitas técnicas na manga ali para você usar para cada paciente. Então, o que eu oriento procure ou um otorrinolaringologista ou um cirurgião plástico que se especializou em rinoplastia, né, que faça bastante rinoplastia por ser uma cirurgia complicada. Hoje em dia tem essas invasões das especialidades, às vezes recém-formado que vai lá, faz curso de final de semana e quer fazer rinoplastia, ou um dentista, né, que está
se aventurando ali a fazer rinoplastia, que às vezes nem tem noção, né, tanta do perigo que está se metendo, e aí a chance de complicação vai aumentar infinitas vezes. Então procure alguém que tenha experiência, que tenha essas especializações. Legal, legal. Até faço orientação para você que está nos acompanhando, procure alguém especializado, alguém que tenha otorrino, igual a doutora falou, que fez ali, tem essa ênfase na parte de rinoplastia, que a gente fala como portal, tá? Como portal do especialista. Ou mesmo passo com a doutora Luciana para trocar uma opinião. Eu já tenho um cirurgião, já sei com quem eu vou fazer, mas eu gostaria de uma segunda opinião. Você pode buscar, acho que não tem problema nenhum, busca uma segunda opinião. Até às vezes o paciente já vai em vários médicos, ele sente com quem ele se sentiu melhor, quem passou mais confiança, que acha que vai chegar melhor no resultado dele, ou às vezes acompanha o trabalho do Instagram e cada um tem um certo estilo, né? Um médico de trabalhar, e aí, se você se identificou com aquele estilo daquele médico, então vá com aquele médico, enfim. Legal, legal. E eu vou acompanhando ali os trabalhos que você faz, a rinoplastia tá particular meu agora, tá? Mas tá cada vez mais incrível, tá muito bonito. Muito obrigada. bem legal mesmo. Eu vejo os meninos editando alguns materiais eu gosto muito de ver essa parte de cirurgia plástica, da rinoplastia, da estética. Sempre é a cirurgia que você vê o resultado pós, né? O resultado tá muito claro, diferente do joelho, quadril, outras, que é uma questão funcional. E muitas vezes a gente não vê o pós, o paciente tá lá mais a rino, não, você termina e tá... Isso, é muito legal ver o antes e depois, né? E tá pertinho ali. Aqui acho que você comentou, mas do trabalho a gente não falou. Quanto tempo o paciente fica sem trabalhar? Vai ser afastado? Sim, em geral 14 dias, depende o que o paciente faz, né? Mas, em média, são 14 dias. Às vezes, se é algo que ele trabalha sentado, que não tem um grande esforço, em 7 a 10 dias já consegue voltar. Mas, assim, no mínimo uma semana... Fica fora. Fica fora. Um trabalho... às vezes no computador, né, no escritório, até home office. Então, às vezes, em uma semana consegue voltar. Mas, em geral, assim, a média são 14 dias. Legal. Ela vai mudar o rosto inteiro do paciente rindo? Não, ela vai mudar só o nariz, só que às vezes essa percepção, né, de fisionomia muda muito só com a rinoplastia. Então tem casos que a harmonia do paciente, do rosto, era apenas o nariz. Então a gente faz a rinoplastia e vê como melhora. Entendi. Luciana, até tá um pouco fora disso que a gente vem comentando, sim, tá à vontade para falar ou não sobre o assunto. Olhando para o futuro, o que você vê da rinoplastia? Em qual contexto que eu trago isso, tá? O pessoal, por exemplo, da Ortho, na semana passada, eles estavam num congresso em São Paulo e se falou muito da medicina da dor, da regenerativa, do ácido hialurônico, ácidos cada vez melhores, das infiltrações, das tecnologias, da medicina regenerativa com célula-tronco, enfim... Na rinoplastia, tem algo assim? Hoje já se fala de alguma tecnologia, de um futuro da rinoplastia? A rinoplastia está em constante mudança. Então, desde que eu comecei a fazer até hoje, ela já mudou muito. Então, a gente tem que estar sempre atento e se atualizando, indo em congresso, fazendo curso, porque as rinoplastias técnicas evoluíram muito nos últimos anos. E também essa questão regenerativa, então às vezes faz enxertos de gordura, né, do nanofat, então para ter uma espessura de pele melhor, às vezes aquele paciente que já fez muita rinoplastia, a gente consegue tratar a pele antes. E também com a internet, com esses cursos, equalizou mais a cirurgia no mundo todo. Então, às vezes, se tem uma técnica melhor ou algo que está tendo bons resultados, é muito fácil de se espalhar, de se difundir isso para o mundo todo, né? Com a internet, com os cursos online, às vezes, ou... isso então ajuda bastante a equalizar. E a rinoplastia cada vez está se aprimorando mais, porque, como eu falei, não é uma cirurgia ainda totalmente consagrada, não, tem que ser essa técnica, todo mundo usa igual porque essa é a melhor. Não, mas cada vez tem uma evolução melhor, de tanto que os resultados nos dias de hoje têm sido bem melhores do que alguns anos atrás. Isso não só para mim, como para a maioria dos médicos. Que legal. Eu não sabia dessa questão do nanofat. Então, vocês estão usando algumas técnicas de medicina regenerativa para o nariz? Sim. Que legal. Sim, porque às vezes o paciente já tem uma pele mais sofrida ali. Então, é questão de pele, de preparo de pele. Entendi. Não que vá mudar a cirurgia em si.
Mas às vezes o paciente, por exemplo, que já operou muitas vezes o nariz, ou mesmo que é a característica dele, tem uma pele muito fina ali, às vezes precisa nanofet ali para preparar aquela pele. Legal. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde, e eu acho que não tem mais volta a isso, na verdade. Talvez até, eu vejo isso dentro da tecnologia, do marketing, de outras áreas. A gente demorava muito tempo para ter uma alteração entre uma coisa e outra. Agora tudo é do muito dia pra rápido, noite. por isso que a gente tem que, os cirurgiões, tem que estar acompanhando muito. Dá até um pouco de ansiedade nesse sentido, né? Parece que você nunca tá pronto. Nunca tá pronto o suficiente. Mas é o mundo que a gente vive, não tem muito para onde correr. E eu vejo que a medicina está com o advento da inteligência artificial, de tudo isso, a própria medicina deve estar sendo muito impactada também, né? Sim, até algo que me tocou, né? Tem um cirurgião, ele é dos Estados Unidos, ele é considerado assim o papa da rinoplastia, talvez, hoje um dos melhores do mundo, né? Para não falar o melhor. E ele falou, então, numa aula, né, numa entrevista que eu escutei, ele falou assim, olha, hoje eu sou melhor do que há 3 meses atrás. Olha só. Então, ou seja, ele já fez, né, incontáveis aí rinoplastias e ainda ele está melhorando. Então... Quer dizer, se aí o melhor ou um dos melhores está assim, a gente tem caminho a ser percorrido ainda, né? Mas esse é o novo mundo nosso. Acho que não tem pra onde correr, até porque o próprio paciente sabe muito. Eu falo até pra vocês, esses dias eu tava comentando com alguém que tinha entrado na agência recente e eu falei pra ele, cara, estuda marketing. Ah, mas é que eu falei, não, estuda, porque o teu concorrente está estudando. Eu tenho clientes meus hoje que chegam na agência e eles trazem coisas que eu ainda não parei para estudar, a gente ainda não foi. Você é um caso, você é uma pessoa que sempre nos falou sobre, acho que eu vou impulsionar isso aqui, acho que eu vou fazer isso, eu gravei algo, o que vocês acham? Mas a parte de impulsionamento você sempre gostou de impulsionar algumas publicações para mostrar o teu trabalho, para levar isso para mais gente. E é exatamente isso. A mesma maneira que o médico chega para nós, muitas vezes na agência, sabendo muito, porque ele está estudando, e hoje as ferramentas são várias. Vocês entram na inteligência cloud, ChatGPT, Gemini, você consegue falar, cara, eu sou médico e eu quero que você me auxilie a pensar um pouco melhor sobre o meu marketing, do meu marketing da minha clínica hoje. Você vai chegar para a tua agência com muita ideia. É igual o paciente, dizer fazer rino, ele deve olhar lá, entra numa Sim, é muito fácil, né, o acesso, ele já chega com uma bagagem, né, a maioria. Isso é legal, um novo tempo aí, a gente tem que se acostumar e se adaptar a ele, né? Luciano, o que você falaria para um paciente que ele tem vontade de mudar o nariz, mas ele está com medo de perder a identidade dele? Não tenha medo. Não, é assim, pelo menos no meu caso, eu tento muito preservar isso, né? Então, eu vou fazer o nariz dele melhorado. Então, eu vou corrigir todas as alterações que incomodam, mas é muito raro, assim, o paciente ter uma crise de identidade. Claro que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que principalmente se ele faz já um resultado um pouco mais artificial ou um pouco mais forçado ali, né? Disso acontecer. Mas é bem difícil de acontecer. No geral, as pessoas gostam, né? Elas gostam da mudança. E o legal é que muitos pacientes me falam assim, as pessoas me olham, às vezes que não sabem que eu fiz rino e que me viram depois de um bom tempo. Nossa, como você tá diferente, você tá mais bonita, mas não sabe exatamente o que foi feito, né? Fez uma harmonização facial, sei lá, fez alguma coisa, né? Não sabe identificar que foi o nariz. Mudou. E é o nariz. E é o nariz, porque significa que ficou um resultado natural. Legal. E realmente, né, eu acho que até esse nariz muito perfeitinho que a gente via antes, ele virou quase uma chacota até algumas vezes na internet. A gente lembra, quem tem um pouco mais de tempo, lembra disso lá atrás com o Michael Jackson, recente com a Anitta. A Anitta até refez, né? Agora ficou melhor agora o nariz dela. Não sei, é que eu acabo reparando muito nisso, né? Talvez o pessoal não tenha reparado. Mas ela refez recentemente, agora ficou um resultado melhor. Mas realmente teve uma época que ficou com muito estigma, né, o nariz dela. Então tava na cara ali que era plástica, com algumas alterações, algumas retrações, e agora tá um pouco melhor. Legal. E o que você quer, assim, que o paciente... até voltando, você tem outros casos que você observa de famosos, assim, que você viu o nariz, você lembra de algum... O Jonas ali do Big Brother, acho que ele tem, né, uma rinoplastia, tá com alguns estigmas ali também, né? Você quer que eu diga casos que não ficaram legais?
Eu lembro antigamente tinha a Daniele Vinix, ela fez há muito tempo e ela estava tendo colapsos também do nariz, teve que refazer a cirurgia. Que são casos, igual você comentou. Agora né? tem casos que todo mundo elogia que ficaram muito naturais. Por exemplo, o da Bruna Marquezine, o da Sasha, né? A Bruna tem rinoplastia? A Bruna tem. Olha só. A Bruna tem e parece muito natural, né? Assim como a Sasha também. Que legal. Bom saber. Isso dá um conteúdo legal para nós. Luciana, o que você quer que o paciente... Uma última pergunta aqui para encerrar. O que você quer que ele faça a cirurgia, passado, óbvio, tempo ali depois, mas ele se olha no espelho, o que você quer que ele sinta? Teu paciente. Eu quero que eleve a autoestima dele, né? Que ele se sinta melhor, que ele se sinta confortável para tirar fotos, porque às vezes ele não tirava foto em tal ângulo porque isso incomodava ele. Então que ele se sinta à vontade para ser fotografado, para se olhar no espelho e se achar bonito, em ter confiança nele mesmo. E também respirar bem, né? Que isso é o mais importante de tudo. Que legal, que bacana. Viu como era tranquilo? Falei pra você que ia ser um bate-papo rápido, gostoso. Eu particularmente fiquei muito feliz. A gente já tem uma trajetória, conhece você desde a época da revista, depois como cliente da agência também. E a gente que tá de fora vê muito o teu crescimento. Cada vez mais famosa, isso com tudo que há de bom nisso, sem nada ruim atrelado. Falam sempre muito bem. E a gente acha que em Toledo tem muito orgulho de ter alguém que está aqui e as pessoas vêm. Eu já acompanhei pacientes de fora vindo operar com você, de outros estados vindo operar com você. Às vezes vem até de outros países. Faz 2 semanas eu operei um paciente que mora no Canal da Mancha. Olha só. Isso. Ele tem, assim, tem alguns contatos aqui em Toledo, né? Já morou em Toledo, mas veio de lá para fazer. Que assim legal. Como já tive outras pessoas também que moravam na Europa, nos Estados Unidos. E vieram pra cá e fizeram com você. Vieram pra cá fazer, isso. Que legal. Isso enche de orgulho, acho que a população de Toledo, de forma geral. A gente é uma cidade que está próxima de grandes centros como Cascavel, Foz, tem muita facilidade para Curitiba também. E querendo ou não, às vezes o paciente da cidade pequena acaba olhando para cidades maiores. E ver isso acontecendo mostra que algo que eu já tenho muita certeza, principalmente gosto muito dessa questão do portal por isso, que Toledo tem um baita de um corpo clínico, tem muito médico bom. Com certeza, a gente tem que valorizar, né, os profissionais que a gente tem aqui, porque são cada vez melhores, cada vez tá vindo mais gente, né? Então a gente não precisa ir para outra cidade, tem tudo aqui em Toledo, pelo menos a grande maioria das coisas, né? Claro, se for algo muito complexo, né, algo muito raro, vai ter que ir para grandes centros, que é assim que funciona, né? Mas na grande maioria a gente consegue solucionar tudo aqui na cidade. Que legal, que legal. Luciana, é isso. Obrigado por esse bate-papo. A gente falou de técnica, de alguns casos aí famosos, de casos que te marcaram, de como você faz, do pós-operatório, enfim, do cuidado com o ser humano, essa questão de observar faço ou não faço a rina, é uma questão psicológica, realmente é uma questão real. E mais uma vez, para mim foi um prazer entrevistar e fazer esse podcast com você. Obrigado. Obrigada, o prazer é meu. E quando precisar de algo a mais, algum assunto ali na plástica facial ou na própria otorrino, estou à disposição, só convidar. Eu vou chamar, esse vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Tá bom, então. Pessoal, esse foi o P2Cast, podcast oficial do Portal do Especialista, e hoje a gente esteve aqui com a doutora Luciana Peruzzo. E até uma próxima, acompanhe, veja novamente, daqui uns dias a gente tem uns cortes aí também desse capítulo, e para mim foi um prazer receber a Luciana e ter você como nosso espectador, quem acompanha a gente pelo Spotify, pelo YouTube, pelos canais também do Instagram, e até a próxima. Valeu!